Mão Branca. Mão Branca é um plot, e como a gente sempre tenta fazer, a gente tenta incorporar um pouco do que a gente foi falando dos elementos, né? Qual que é a ideia aqui? Eu recuperei um pouco do que a gente falou lá no de política para falar sobre uma magocracia. Magocracia ou magicracia? Não lembro qual era o termo que Na a gente época usou. ficou Magocracia. Uma magrocracia. Então, a ideia é que Magro porque o Salada está Magrocracia, fazendo uma dieta, então ele quer uma exatamente. magrocracia. Eu já estou me sentindo. Não, a ideia é que o grupo chega numa cidade, ou às vezes uma região inteira, dependendo de como você quiser construir isso, que é governada por uma magocracia. Não apenas uma magocracia, mas uma magocracia anticlerical. Por algum motivo da história do cenário, eles lidam com religião como algo nocivo, prejudicial. Pode ser que eles tenham, em algum momento da história, enfrentado uma teocracia opressora. Pode ser que algum culto do passado conseguiu fazer o que queria e, sei lá, invocou alguma coisa que matou milhares de pessoas, não sei o quê, de forma que em algum momento os magos conseguiram se juntar e resolver aquele problema e falaram, olha só, acabou esse negócio de religião aqui, só dá problema, toda hora aparece gente com religião causando confusão, tá banido. E aí o governo baniu qualquer tipo de culto, qualquer tipo de credo, as pessoas podem ter fé, etc, podem rezar em casa, mas eles não podem ter organizações, não podem ter rituais e não podem ter proselitismo. Você quer acreditar, você acredita, mas você não pode estar na rua pregando a palavra. E, inclusive, eles vivem em confronto com outras regiões vizinhas por causa disso, porque as outras regiões não concordam, enfim, tal, tem toda uma treta. Mas na prática, praticamente não existe clérigo, não existe paladino, não existe druida na região. E o que eles fazem normalmente é substituído ali pelos alquimistas, pelos artífices, com umas limitações claras associadas a isso. E aí, quando os aventureiros chegam nesse lugar, o que eles descobrem é que você tem uma situação que está acontecendo há alguns dias ou semanas, ou conforme você quiser construir o cenário, que é que surgiu uma epidemia. Surgiu uma epidemia que é muito perigosa, muito contagiosa nessa região. E mesmo com toda a pesquisa, todo o esforço, tudo que eles estão fazendo, os alquimistas não estão sendo capazes de lidar com isso de uma maneira que contém. Eles não estão conseguindo suprimir o espalhamento da doença, e é uma doença que às vezes é letal, que pode incapacitar, que pode deixar sequelas. E aí, o que surge nesse contexto é o boato de um culto, provavelmente trazido por estrangeiros, que é chamado de A Mão Branca. E aí, esse símbolo que está aí é a origem desse nome da Mão Branca, porque este símbolo é o símbolo de Ilmater, que é o deus de Forgotten Realms da resistência, que é o homem que sofre, que é o homem que cura, enfim. E a história é de que esse culto secreto está curando as pessoas que estão com essa doença, estão sendo capazes de curar isso. Só que esse é um fator de instabilidade política, porque aí as pessoas que são curadas começam a espalhar ali e tal, que foi curado, não sei o quê. Talvez a religião não seja algo tão ruim assim. Então, talvez eles começam a questionar o banimento que é imposto pelo governo, diante desses benefícios que os clérigos estão trazendo. E o que o governo faz é basicamente falar, então tá bom, então a gente agora vai estabelecer uma inquisição, a gente vai atrás desse culto. Porque a gente não aceita que isso esteja desse jeito, e aí se agrava um pouco mais a situação. E a ideia aqui é justamente que o cultista, nesse caso, é na verdade uma pessoa que está em tese fazendo bem. São cultistas de Ilmater que foram lá porque tem muita gente sofrendo e eles estão na função deles, como seguidores de Ilmater, de curar essas pessoas. Só que eles estão em pleno descumprimento da lei local, enfim. Os magos têm os motivos deles para isso, os personagens podem concordar ou entender ou saber quais são os motivos, e aí eles ficam no dilema moral de eu faço o quê? Como é que eu lido com isso? Né? Eles podem ter um clérigo no grupo, eles podem ter que lidar com essa situação de ver os magos perseguindo os clérigos que estão curando as pessoas contra essa situação. Ou seja, é uma situação em que o cultista é do bem. Não é um cultista do mal, é o cultista do bem, que está fazendo bem para as pessoas. Mas em absoluto. Mas que precisa ser um culto secreto, porque está em descumprimento da legislação. A não ser que os jogadores sejam da magocracia, e então os cultistas são do mal fazendo coisa errada. Você pode ter um grupo que vem de fora, que não tem nada a ver com a paçoca, mas que tem um mago e um clérigo, e os dois entendem o lado de suas respectivas categorias. E as doenças podem ter sido causadas pelos lobos porco lá, os lobos rato. Lobos rato pode ser também. É que eu guardei o lobos rato pro plot. Você fez dois, né? Mas dá pra juntar os dois plots, então. Quer dizer... Dá, tranquilamente. Pode ser que a doença seja... É porque a doença que os lobos ratos levam é a febre do rato. Na verdade, chama febre do esgoto. E ela é... Na verdade, chama leptospirose. Exatamente, mas ela é meio leve, assim. A descrição dos sintomas é um pouquinho leptospirose mesmo. E aí, só que ela é meio leve, assim, é muito fácil de lidar e tal. Ela não é uma doença extremamente grave, não. E ela não é tão facilmente contagiosa também. O plot da Mão Branca, como a gente tá falando, relacionado a cultistas bons, né? Leva àquela questão de, novamente, que a gente já citou aqui algumas vezes, dos jogadores, dependendo do posicionamento deles em relação a esse culto, a se questionarem, né? Será que somos nós os maus? Né? Se fosse aquela outra mesa minha, ele já queimaria os templos tudo e... Perguntaria depois, né? Exatamente.
Vamos seguir.